Gabriel, qual a diferença de discos maduros para discos verdes? Eu nunca entendi e nunca soube identificar na minha colônia de abelha sem ferrão. Pois bem, se você é um criador de abelha sem ferrão ou pretende ser, a diferença entre discos maduros e discos verdes é sim uma coisa que você precisa se atentar praticamente toda vez que você for fazer manejo com a sua criação. Afinal, é somente os discos maduros que nós meliponicultores utilizamos para reforços, para multiplicações e para uma série de outros manejos. E os discos verdes em alguns pontos também entram para auxílio na criação, auxílio em algum manejo específico. Então saber a diferença é muito importante para o sucesso da sua criação. E é justamente esse o conteúdo do nosso Café com Abelha de hoje. Por isso acompanhe até o final desse vídeo se quiser ter mais uma pílula de conhecimento sobre a criação de abelhas sem ferrão. Lembrando, já deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais cafés com abelhas como esse. Bom, falando sobre discos maduros e discos verdes, existe uma grande diferença que é o desenvolvimento. De fato, como o nome diz, os discos maduros eles já foram amadurecidos e estão próximos da eclosão, a saída das abelhas adultas de dentro das células de cria. Já os discos verdes, eles foram recém-colocados pela rainha, lá dentro os ovos ou as larvas recentes ainda são muito jovens, ainda tem que passar por todo o processo da metamorfose, que é o desenvolvimento intracelular, que no caso das abelhas sem ferrão, dura em torno de 40 a 55 dias, dependendo da espécie e das condições do ambiente. Aqui nessa colônia de Miringuaçu, e foi justamente por isso que eu peguei ela, a gente consegue ver claramente a diferença entre os discos maduros e discos verdes. Aqui, ó, essa parte toda seca que vocês estão vendo é o resíduo que sobrou do nascimento dos discos maduros. Ó, deixa eu bater essas abelhinhas jovens. Sempre que nascem os discos maduros em colônias de Miringuaçu, é comum elas deixarem esse resíduo, né, esse lixo que sobra do nascimento dos discos. Os meliponicultores não precisam tirar, porque é uma coisa comum dessa abelha, mas eu vou remover para mostrar para vocês. Olha lá embaixo a rainha, ó. Para mostrar justamente os discos verdes que estão ali embaixo. Aí, acho que já dá pra gente ver bem, né? Vou tirar mais um aqui. Beleza, dá pra gente ver. Ó, aqui, ó, a gente já tem a diferença. Ali embaixo tá os discos verdes, que é onde a rainha sempre estará botando seus ovos, né? Ó, tem célula sendo construída, tá vendo ali, ó? Perto das células grandes tem umas bolinhas pequenininhas lá embaixo sendo construídas. É um disco que tem mais cera do que o normal, é um disco mais carregado, normalmente um pouco mais escuro também. E bem recente, você percebe que a cera tá bem maleávelzinha, chega até brilhante, porque ela foi recém manejada pelas abelhas. Foi recém construído, a rainha recém botou seus ovos lá. Já os discos maduros, se você observar aqui em cima, ó, que é onde as abelhas até estão nascendo, olha aqui, ó. Isso aqui é a abelha que acabou de nascer, olha o tamanho dela, ó. Bem clarinha, tá vendo? Ó? Nem consegue andar direito. Ela acabou de sair de dentro dessas células que estão abertas. As abelhas adultas da colônia ficam aqui ajudando essas jovens a eclodir. Isso mostra que esses discos aqui em cima estão maduros, ou seja, já tem abelhas prontas para sair ou próximas disso. E se você comparar, deixa eu pegar um disco maduro aqui, um disquinho pequeno, eu posso manejar ele sem muito medo, que elas já estão bem desenvolvidas. Se você comparar o disco maduro com o disco verde, eu vou botar ele aqui do lado, ó, para vocês darem uma olhada. Ó, disco maduro com disco verde. Tá vendo como ele é mais opaco? Ele não tá tão brilhante, a coloração não tá tão viva. Normalmente a coloração dele é mais clara. E, normalmente, o disco maduro ele tem menos cera entre as células de cria. Se você comparar com o disco verde, é normal que o disco verde ele seja mais carregado de cera. À medida que a célula vai se desenvolvendo no disco maduro, as abelhas adultas da colônia elas vão removendo esse excesso de cera entre as células. O que faz com que as células fiquem mais claras, justamente porque dentro delas tem essa pré-pupa branquinha aqui em cima, ó. Tá vendo essa pré-pupa? É isso que tem dentro dos discos maduros antes de se transformar em uma abelha. Isso faz com que os discos maduros tenham essa coloração justamente mais clara quando comparado aos discos verdes. Bom, agora nas características, então, as diferenças aqui para vocês terem isso com facilidade para identificar nos próximos manejos. Discos verdes, eles têm células abertas em preenchimento. Discos maduros têm células abertas, como essas aqui em cima, ó, que estão recém-eclodidas. São diferentes células abertas. Aquelas, olha lá a rainha lá, ó. Aquelas, elas estão sendo botadas pela rainha, né? Tá vendo que tá em construção essa célula aqui? Dá pra ver que ela tá em construção. Essa daqui, ó, ela acabou de eclodir. Então, ela tá, ó, em desconstrução. As abelhas, elas estão removendo material para aproveitar em outros lugares da colônia. O disco verde, ele também tem uma coloração um pouco mais escura, porque ele tem mais deposição de cera. Aqui dá pra gente perceber, olha como ele é mais escuro que esse de cima, tá vendo? Ó, mais escuro do que esse que está aqui em cima. Tá? Disco maduro mais claro, disco verde mais escuro. Além disso, o disco verde ele tem mais cera na sua composição, justamente o que deixa ele mais escurecido. E a cera, ela tá mais
maleável, vamos dizer assim. A coloração dela fica até mais brilhante. Você consegue ver olhando pro o disco verde, que ele tá com a coloração de cera brilhante, a cera parece bem novinha. Isso são todas características do recém-manuseio das abelhas. Já o disco maduro aqui em cima, ó, a cera é mais opaca, não tá brilhante, justamente porque ela tá mais tempo parada, aguardando essa eclosão das abelhas que vão sair daqui e trabalharem pela colônia. Entendido isso, vocês já sabem a diferença principal entre disco verde e disco maduro. E na próxima multiplicação que você vai precisar dos discos maduros, você já vai saber exatamente quais discos procurar na sua colônia de abelha sem ferrão. Lembrando que os discos maduros normalmente eles têm esses buracos no centro, principalmente quando se trata de melíponas, que constroem eles do centro para as bordas, justamente porque elas começam a nascer, eclodir do centro para as bordas. É o que a gente chama de disco coroado ou disco nascente. E é justamente esse disco, junto com os outros que estão próximos, que nós utilizamos num processo de multiplicação, por exemplo. Entendido isso, você já sabe um pouquinho mais sobre discos maduros, discos verdes e quais utilizar nos manejos de multiplicação aí com as suas abelhas sem ferrão. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!